Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Era das Revoluções. No primeiro momento, nós falamos sobre as revoluções do século XVIII, como essas revoluções interferiram para a construção do pensamento burguês capitalista e fechamos falando dos precursores do iluminismo. Fizemos uma geral mostrando para todos as revoluções burguesas mais importantes do século XVIII. O iluminismo seria a revolução intelectual, a revolução industrial, que seria a revolução econômica e social. Falamos também sobre a revolução colonial, a independência dos Estados Unidos e a revolução política, que foi a Revolução Francesa. É bom lembrar que essas revoluções ocorrem de maneira simultânea. Depois que nós mostramos para vocês a correlação existente entre essas revoluções, começamos a analisar especificamente a Revolução Cultural, o Iluminismo. Por que começamos pelo Iluminismo? Porque o Iluminismo ele foi a matriz, foi a base ideológica das revoluções do século XVIII. Todas as revoluções foram influenciadas pelas ideias ilustradas, pelas ideias iluministas. Por isso, eu prefiro começar os estudos de Era das Revoluções pelo Iluminismo. Mas todos sabemos que o Iluminismo não foi a primeira revolução, não foi a revolução mais importante, já que, historicamente, a gente vem falando sempre, os fatos acontecem de maneira correlata, tá? Nós falamos sobre os precursores do iluminismo, as ideias defendidas pelos precursores, que seriam o Descartes e o Isaac Newton. Essas primeiras ideias nasceram no século XVII. Portanto, o pensamento ilustrado, o pensamento liberal burguês, ele começa a se pulverizar, a se propagar para o mundo no século XVII. Contudo, foi a partir do século XVIII que o iluminismo ganhou o mundo. Tá? É tanto que o século XVIII é considerado como o século das luzes, o século da ilustração, porque foi neste século que as ideias iluministas ganharam o mundo. Três fatores contribuíram para a expansão do iluminismo no mundo. Primeiro, o pensamento político, porque o pensamento político ele vai propor modelos alternativos ao antigo regime. Nós sabemos que o iluminismo estava criticando o absolutismo, o antigo regime. O modelo político, o pensamento político, ele vai propor modelos alternativos ao absolutismo. Por essa razão, a primeira causa que muito contribuiu para a propagação do iluminismo foi o pensamento político. O segundo fator que contribuiu para a expansão do iluminismo foi o pensamento econômico. Se o pensamento político ele vai propor modelos políticos alternativos ao antigo regime, o pensamento econômico vai propor modelos econômicos alternativos, certo? Porque a política econômica do antigo regime era o mercantilismo. Então, na hora em que surgem novos modelos econômicos, novas propostas, o que o iluminismo estava expondo era o seguinte: pretendemos destruir a política mercantilista para no seu lugar, colocar, impor tal modelo econômico. Então, se o pensamento econômico contribuiu porque ele vai trazer à tona a discussão sobre novos modelos econômicos, o pensamento político contribuiu porque vai trazer à tona novas propostas de modelos políticos. E por último,
a maçonaria, que foi uma espécie de quartel-general, foi o centro de articulação das ideias iluministas. Então, o iluminismo propagou-se a partir do século XVIII e um dos primeiros fatores, uma das primeiras causas que contribuíram para a expansão do iluminismo seria o pensamento político e, evidentemente, as ideias políticas que surgiram em consequência do pensamento político. Um dos pensadores políticos do iluminismo, aliás, um dos pensadores mais importantes do iluminismo, foi o francês Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um dos mais influentes pensadores do iluminismo durante o século XVIII. Jean-Jacques Rousseau escreveu uma obra intitulada O Contrato Social. Claro que o Contrato Social não é a única obra do Jean-Jacques Rousseau, mas para o nosso objetivo, que é entender as relações políticas do iluminismo, o Contrato Social foi a obra de Rousseau que mais se destacou. Então, o que era que Rousseau defendia na obra O Contrato Social? Na verdade, Rousseau defendia, como está aqui no nosso fluxograma, que a relação entre os governantes e os governados. Rousseau defendia que a relação entre governantes e governados deveria ser estabelecida através de um contrato social. Então existia um contrato social que regulamentava esta relação entre governantes e governados. Bom, como funcionava esse contrato social na concepção do Rousseau? Para Rousseau, esse contrato funcionava da seguinte forma: a função dos governantes é governar em benefício da coletividade. A função dos governantes é administrar em benefício dos governados, porque o poder emana dos governados. Quem são os governantes? Todos os políticos. Quem são os governados? Somos todos nós. Políticos, povo. Entre políticos e povo havia uma relação que Jean-Jacques Rousseau chamava de contrato social. E a função do governante, dos governantes, era governarem em benefício do povo. Daí advém a famosa frase de Rousseau, que todos vocês devem registrar: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Inclusive essa frase, todo poder emana do povo, é uma frase que aparece de maneira corriqueira, de maneira contumaz, nas mais variadas avaliações externas, não só no Enem. Todo poder emana do povo. Então, o contrato social de Rousseau consistia no governante administrar em benefício da maioria. Veja, não é em benefício de todos, até porque governar em benefício de todos não é difícil, é impossível. Então, os governantes devem governar em benefício da maioria. Se os governantes não fizerem isso,
se eles não administrarem em benefício dos governados, eles estão rompendo com o contrato social. Então, o contrato social consiste nos governantes administrarem em benefício dos governados. Se eles não fizerem isso, eles estão rompendo com o contrato social. E na concepção de Rousseau, quem romper com o contrato social tem que ser removido do poder. Por que quem rompe com o contrato social tem que ser removido do poder? Porque o poder, de fato, está nas mãos do povo. Ora, se o poder está nas mãos do povo e o governante tem que administrar em benefício da maioria do povo, qual a maneira, segundo Rousseau, do governante cumprir com o contrato social? Democracia. Rousseau criou a democracia representativa como forma e sistema de governo. A democracia, como modelo político, foi criada na Grécia. Mas a democracia grega, ela era uma democracia direta. A democracia russoniana era representativa. Na democracia grega, as decisões eram tomadas pelos próprios cidadãos. Na democracia representativa de Rousseau, as decisões são tomadas pelos representantes dos cidadãos. Os cidadãos escolhem os seus representantes e os representantes escolhidos por nós votam, decidem de acordo com a nossa vontade pela teoria de Rousseau. Então, segundo a teoria do Rousseau, os governantes são nossos empregados, porque o poder emana do povo e são os nossos governantes, são nossos empregados. O problema é que, como a maioria das pessoas desconhecem a teoria da democracia representativa, existe aqui, nessa relação de trabalho, uma disfunção. Os políticos são empregados da gente, mas eles agem como se nós fôssemos os empregados deles. E precisamos entender que, pelo contrato social, os políticos só lá estão porque nós os colocamos. É isso que Rousseau quer passar. Tá? Então, a ideia de contrato social produz a criação da democracia representativa como forma e sistema de governo. É evidente que a burguesia apropriou-se da ideia de democracia de Rousseau e adequou as ideias de democracia de Rousseau aos seus interesses de classe. Porque quando Rousseau criou a concepção de democracia no contrato social, ele não estava pensando em contemplar classe social alguma. Ele criou, desenvolveu a ideia de democracia e esta ideia de democracia foi apropriada e adequada pela burguesia para atender aos seus interesses de classe, e aí surge a democracia liberal. Se nós pararmos e percebermos atentamente, a maioria dos governos que existem no mundo, principalmente ocidental, são democracias representativas inspiradas na teoria do francês Jean-Jacques Rousseau. Correto? Por essa razão, Rousseau tornou-se um dos grandes expoentes do iluminismo, do pensamento político iluminista. Tá bom? Então, isso aqui é fácil. Caio Rousseau associa a contrato social, associa ao poder emanando do povo e associa
a democracia representativa. Portanto, Rousseau foi um dos primeiros pensadores políticos do Iluminismo e as suas ideias contidas no contrato social muito contribuíram para a expansão do pensamento iluminista, do pensamento ilustrado burguês do século XVIII. Bom, um outro pensador político foi o Charles de Montesquieu, essa figura aqui. Charles de Montesquieu é também considerado um dos expoentes do pensamento político do Iluminismo. E é interessante porque Montesquieu era um nobre. Eu sei que algumas pessoas podem aí estar se perguntando, mas como é que um nobre desenvolve um pensamento burguês? E se ele é um nobre e desenvolve um pensamento burguês, ele está desenvolvendo um pensamento que vai de encontro à nobreza. Sim. Então ele era um nobre que condenava a nobreza? Sim. Qual é o problema? A pessoa fazer parte de uma determinada classe, de um determinado grupo social e questionar os artifícios, as estratégias utilizadas por esse grupo social para exercer o poder. Não há problema algum. Charles de Montesquieu destacou-se. Para nós, o que interessa é a sua obra política, O Espírito das Leis. É bom grifar isso aqui, ó. Anota aí, O Espírito das Leis. Neste livro, Charles de Montesquieu, ele defende a teoria. Veja, nós estamos no século XVIII. Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, defende que o poder corrompe. Veja que cara contemporâneo. Ele vai falar lá no século XVIII que o poder corrompe. E essa ideia de que o poder corrompe é uma ideia muito forte até os dias de hoje. Como dizia o ilustre presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, na hora que quiser conhecer o caráter de um homem, dê poder para ele. Então, Montesquieu defendia que o poder corrompe. Essa frase aqui é clássica na obra O Espírito das Leis. Todo homem que tem o poder é tentado abusar dele. Todo homem que tem o poder é tentado abusar dele. Então, Montesquieu conclui que o abuso de poder é inaceitável. Por quê? Porque todo homem, para o Montesquieu, que concentre poder em excesso nas mãos, vai abusar do poder, tornando-se um ditador. Todo governante que concentre poderes em excesso nas mãos tende a abusar do poder, tornando-se um ditador. O Barão de Montesquieu condenava todo e qualquer regime ditatorial, todo e qualquer regime tirânico era condenado pelo Charles de Montesquieu porque, segundo ele, as ditaduras, elas castram, elas cerceiam o maior de todos os direitos naturais do ser humano, que é o direito de liberdade. Observe, já existe uma mudança do pensamento ideológico, já existe uma mudança da concepção cultural, ideológica, gigantesca com relação ao mundo moderno. A ordem natural das coisas no mundo moderno era religiosa, era definida por Deus. Até porque nós vimos nas nossas aulas de absolutismo, quem está em dúvida rever aí, que apesar do absolutismo caracterizar-se como um modelo marcado pela centralização do poder,
Ideologicamente, o absolutismo preserva os privilégios da nobreza e, por conseguinte, preserva o pensamento religioso, e a igreja continua sendo um avalista do poder dos monarcas absolutos, notadamente nos países católicos. Então existia, na Idade Moderna, a legitimação religiosa, o direito ou a ordem ou o estado natural das coisas era um direito, uma ordem ou um estado natural de coisas definida por Deus, já que no pensamento iluminista, que é a transição para a idade contemporânea, o direito natural, a ordem natural de coisas é a liberdade. Na hora que Montesquieu fala que o homem que concentra poder vai abusar do poder, tornando-se um ditador, e as ditaduras devem ser evitadas. É necessário que breque-se de qualquer maneira a concentração de poder. Porque na hora que a gente frear o poder, a gente vai evitar o despotismo ou a ditadura. E se a gente evitar a formação de déspotas, de ditadores, se a gente evitar a concentração de poder, a gente vai preservar a liberdade. Veja que interessante. Para o Charles de Montesquieu, a única maneira, politicamente, de nós preservarmos a liberdade é evitando a construção de governantes despóticos, ditatoriais. E como isso será feito? Para evitar a concentração de poder, Montesquieu defendia a necessidade da criação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e esses 3 poderes atuariam como autorreguladores um do outro. Executivo é o poder que tem a função de executar. Legislativo tem a função de produzir, revogar leis e fiscalizar os desmandos do executivo. E o judiciário, que seria um poder com a função de punir crimes e julgar problemas, querelas, julgar questões. Por exemplo, o governo baixa um determinado decreto e o judiciário vai, reunido, definir se aquele decreto é ou não legal, é constitucional nos dias de hoje. Então, isso aqui, gente, quando a gente falar de Montesquieu, sem muita rodeio, você vai associar 2 questões. Na verdade, 3. O poder corrompe, é necessário evitar a concentração de poder e o fator mais importante, até porque é o que mais aparece, a divisão de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mais uma vez, assim como nós falamos acerca de Rousseau, se o modelo de democracia de Rousseau ele é o modelo hegemônico na esmagadora maioria dos países do Ocidente, é muito difícil a gente encontrar uma democracia que não adote o modelo de tripartição de poderes defendida por Charles de Montesquieu. Então, a gente consegue perceber a contribuição gigante que o Rousseau e o Montesquieu deram para a construção do pensamento político liberal burguês. Correto? Então veja que o Rousseau ele não estava propondo apenas a destruição do absolutismo. Ele estava propondo a destruição do absolutismo e a substituição
do absolutismo por um regime que contemplasse mais os anseios do povo, no caso de Rousseau, democracia. E Montesquieu, ele estava criticando com muita veemência o absolutismo. Porque se ele condena a concentração de poder, se ele diz que a concentração de poder produz ditadores, déspotas, ele está criticando os monarcas absolutos e propondo a criação de um modelo político mais flexível, de um modelo político em que não exista excesso de concentração de poder nas mãos de ninguém e que, por isso mesmo, se não haverá concentração de poderes, não haverá abusos, portanto, não haverá déspotas, ditaduras. Trata-se de uma teoria política muito interessante, não é? Então, mais uma vez, assim como aconteceu com o pensamento do Rousseau, o pensamento do Charles de Montesquieu foi apropriado pela burguesia e adequado. A burguesia construiu um modelo de democracia liberal e introduziu neste modelo de democracia liberal a divisão de poderes criada, advogada pelo Charles de Montesquieu. Um terceiro pensador político do iluminismo foi o britânico John Locke. Que moleque feio, hein? Então Locke, ele teve um papel importantíssimo como pensador político. Logo de cara, na hora que você encontrar o termo Locke, você vai associar a ideia de liberdade intelectual, de liberdade política, de liberdade religiosa. Você vai associar Locke ao liberalismo político. Locke deve ser associado ao liberalismo político. Porque o liberalismo burguês, ele apresenta três vertentes. A vertente política, e aí nós temos o Locke, o liberalismo político. A vertente social, aí o grande destaque passa a ser o Jean-Jacques Rousseau, com a ideia de democracia e a concepção de que o poder emanava do povo. E o liberalismo econômico, que nós vamos ver, teve como maior expoente o economista anglo-escocês Adam Smith. Então, grifem aí, vocês que estão acompanhando nossas aulas, que Locke foi o precursor das ideias liberais, notadamente no campo político. Ele foi o grande precursor das ideias liberais, notadamente no campo político. E foi o crítico mais contumaz do absolutismo. John Locke descia a ripa na teoria do direito divino dos reis, não é? Então, Locke descia o pau na teoria do direito divino dos reis, tá? Na teoria do Estado absoluto, formulada por Hobbes. A teoria do direito dos reis, ele não era uma teoria, não foi uma teoria criada por Hobbes. Hobbes, ele dava respaldo a essa teoria na medida em que Hobbes defendia o Estado absolutista utilizando-se de argumentos racionais. Hobbes dizia que o Estado absolutista era necessário e o Locke criticava essa ideia. Hobbes defendia que o Estado absolutista era necessário e ele acabou, inclusive, dando respaldo à teoria do direito divino dos reis, tá bom? Essa teoria, ela foi de Jean Bodin, mas Hobbes dava o reforço a ela na medida em que ele tentava racionalizar uma teoria metafísica. E o Locke, teoria metafísica é o sinônimo de transcendental. Tudo que é metafísica é o que não pode ser provado cientificamente. Então, na hora que você diz que o rei é rei por vontade de Deus,
você está criando uma teoria metafísica, porque ninguém pode provar qual é verdadeiramente a vontade de Deus. Então Locke, com a ideia de liberalismo político, ele descia o sarrafo no absolutismo monárquico. Claro, se ele defende que a soberania está no povo, aí você diz, Garrido, se Locke defende que a soberania, ou seja, a decisão deve ser do povo, não podemos dizer que Locke também pregava um contrato social? Sim. É preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque é muito interessante. Tanto Rousseau quanto Locke defendiam contratos sociais. Por isso que os filósofos chamam Locke e Rousseau de pensadores contratualistas. Ambos defendiam o contrato social. Só que a ideia de contrato social de Locke era uma ideia mais circunscrita ao campo político. A ideia de contrato social de Rousseau era uma ideia mais abrangente. Quando Rousseau falava que o poder reside nas mãos do povo, o Rousseau não estava se referindo apenas ao poder político, tá? Rousseau estava se referindo também ao poder político. Já o John Locke, ele circunscrevia a sua teoria ao poder político somente. Era um contrato social, mas um contrato que abarcava apenas as relações políticas, diferente do Rousseau, que era um contrato mais amplo, era um contrato mais abrangente. Então, Rousseau, né, tinha a ideia de contrato mais abrangente, mas Locke trazia a ideia de contrato social no sentido liberal, politicamente falando. Por isso que a gente diz que ele é o pai do liberalismo político. A soberania, ou seja, as decisões são do povo, políticas, né? Politicamente falando, é o povo que decide. Então, para Locke, o verdadeiro modelo de Estado era aquele aonde os representantes do povo e escolhidos pelo povo é que deveriam promulgar as leis. Então, o sistema, o arcabouço jurídico, político, funcional do Estado deve ser construído de maneira coletiva pela população. E os governantes, quer ele seja um presidente, um rei, ele tem a função apenas de executar as decisões que devem ser construídas pela população. Então veja que o Locke está criticando o monarca absoluto e está produzindo um reducionismo da figura do rei. Porque se o rei deve ser um executor das ações do povo, se o rei deve ser um executor das deliberações que são construídas pelos representantes do povo, o rei, para Locke, não poderia ser um monarca absoluto, ele se tornaria um monarca parlamentar. Por isso que a gente colocou esse finalzinho aqui, ó, que Locke teve uma participação decisiva, crucial, para a construção da monarquia constitucional ou parlamentar na Inglaterra, que é o modelo político que está vigente até os dias de hoje. Locke, gente, é tão importante que as ideias de Locke foram ideias de raiz burguesa. O que é que eu quero dizer quando eu lhes falo que as ideias do Locke foram ideias de raízes burguesas? Eu estou dizendo com isso que não foi necessário a burguesia adequar o pensamento de Locke aos seus interesses de classe. Assim como a burguesia teve que adequar o pensamento de Rousseau e do Montesquieu, o de Locke foi desnecessário. Porque quando Locke criou a ideia de individualismo liberal,
Quando Locke criou a ideia de liberalismo burguês, ele já fez isso com a intenção deliberada, pré-definida, de contemplar os anseios da burguesia. Então, nesse aspecto, Locke tem uma importância muito, muito grande para a construção do pensamento político iluminista, do pensamento político liberal no século XVIII. E, consequentemente, da consolidação do poder político da burguesia. Tá? Então, a Inglaterra, a gente vai ver mais à frente, foi a primeira nação burguesa do mundo. Por isso que a Inglaterra liderou o processo de construção e consolidação das relações capitalistas de produção. Em 1689, a Inglaterra tornar-se-ia a primeira nação burguesa do mundo com a Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Gloriosa teve um papel fundamental para a construção e consolidação do capitalismo na Inglaterra e da Inglaterra para o mundo. E, por último, o pensador político Voltaire, Jean-François-Marie Voltaire. Bom, o Jean-François-Marie Voltaire, ele era um anárquico. Anárquico não no sentido de construir o pensamento anarquista que fora criado como uma proposta de sociedade no século XIX por Bakunin. Anárquico no sentido dele ser crítico. O Voltaire, ele defendia que a forma e o sistema de governo ideal é aquela que respeita a liberdade individual dos cidadãos. Veja, Voltaire defendia que o governo ideal é aquele que respeita a liberdade individual dos cidadãos. Ele falava de liberdade individual. Por isso que ele se destacou muito com a ideia do respeito à liberdade de expressão. Ainda que ele não concordasse com a opinião, ainda que nós não concordemos com a opinião, todos os cidadãos têm direito de externar a opinião que quiser. Voltaire é considerado por alguns pensadores como campeão do liberalismo individual, da liberdade individual. Tá? Então, por isso que a gente colocou aqui algumas frasezinhas que aparecem em provas. Não concordo com a palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Essa frase, ela sintetiza muito bem a ideia de respeito à liberdade individual. O grande problema é que Voltaire, ao contrário dos outros, ele não estava propondo nenhum modelo. Porque observe o seguinte: quando ele diz que o governo ideal é aquele que respeita a liberdade individual, ele não diz qual. Porque Rousseau critica o antigo regime e propõe o modelo democrático. Montesquieu propõe modelo de governo de tripartição de poder. O Locke propõe um modelo de governo onde as decisões devem ser tomadas pelo povo. Então, o povo é o epicentro das decisões. Já Voltaire não. Voltaire critica o absolutismo, claro, porque o absolutismo não é um regime que respeita a liberdade, nem coletiva, nem individual. Mas ele não propõe nada. Mas você sabe por que ele não propõe? Porque o que ele está defendendo não é difícil, é impossível. Respeitar a liberdade individual. Olhe que o Rousseau falava de coletividade. É impossível, gente, por mais democrático que seja um governo, haver respeito pela liberdade individual. Vamos pensar, por exemplo, em termos contemporâneos, século XXI, um país como China. Vamos supor que a China fosse um país democrático, a gente sabe que não é uma ditadura. Por mais democrático que fosse a China, como você pode imaginar um governo democrático
que respeitará a liberdade de 1,4 bilhões de pessoas individualmente falando. Isso é impossível em países menores como o Canadá, que deve ter 40 milhões de pessoas. Por isso, talvez, é uma especulação, ninguém sabe ao certo, Voltaire não tenha proposto nenhum modelo, porque ele não ia encontrar esse modelo, um modelo político que respeitasse a liberdade de cada indivíduo. O pensamento de Voltaire é um pensamento muito importante na medida em que ele traz à tona a discussão sobre liberdade, na medida em que ele traz à tona a discussão sobre o tema liberdade. Né? Então, a ideia de liberdade foi um elemento basilar, foi uma das mais importantes colunas de alicerce do iluminismo no século XVIII. E como ele era anárquico, né? Então ele criticava muito a ideia de religiosidade, a ideia de teocentrismo, e ele foi muito perseguido por isso, né? Porque ele recebeu o rótulo de ateu. O que é fé é acreditar naquilo que é evidente? Não, é perfeitamente evidente na minha mente a existência necessária, eterna e suprema de uma inteligência criadora. Isso não é questão de fé, mas de razão. Aí você diz, poxa, então ele está defendendo que existe Deus sim, mas na perspectiva racionalista. E na hora que ele defende a ideia de Deus na perspectiva racionalista, ele está contrariando os interesses da igreja. Porque a concepção de igreja na época era acreditar num Deus metafísico, numa fé cega. Então, Voltaire é o quarto grande pensador político do iluminismo no século XVIII. Dessa forma, gente, esses quatro pensadores, Rousseau, Contrato Social, Democracia Representativa, Montesquieu, Espírito das Leis, Divisão de Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, John Locke, o individualismo liberal. Locke escreveu uma obra chamada Tratado sobre o Governo Civil, onde, nesta obra, Tratado sobre o Governo Civil, Locke mostra o funcionamento de um modelo liberal, onde as decisões devem ser tomadas pelo povo, né? As leis devem ser construídas e criadas pelo povo, e o Voltaire, que apesar de não ter proposto nenhum modelo político, ele traz à tona a discussão sobre o tema liberdade. Então, quando a gente pega as quatro ideias desses cidadãos, Locke, Montesquieu, Rousseau e Voltaire, a gente percebe que os modelos políticos que existem nos dias atuais são, na verdade, uma síntese das ideias desses quatro cidadãos. Pode observar, a esmagadora maioria dos modelos políticos que existem nos dias de hoje são uma síntese do pensamento dessas quatro figuras. Lembrando que Locke foi a única exceção no sentido de que ele, Locke, construiu suas ideias políticas com o objetivo específico de beneficiar a burguesia. Então, digamos que as ideias do Locke não precisaram ser adequadas, ajustadas. Locke já criou as suas ideias para contemplar os princípios do capitalismo liberal burguês. Os outros não tiveram suas ideias adequadas, assim como ocorreu com Voltaire, assim como ocorreu com o Descartes, como ocorreu com Newton. Gente, isso é muito comum, é muito difícil. Não estou dizendo que não exista tanto que a gente acabou de falar de Locke, mas muitas das vezes, quando um filósofo, um sociólogo, ele cria uma linha de pensamento, ele faz isso porque ele acredita naquela linha de pensamento, que ele está advogando a construção de um novo modelo político, de um novo modelo de pensamento. E os grupos dominantes que vão se apropriar deste pensamento e adequá-lo aos seus interesses de classe. Beleza? Então, com isso, a gente fechou
o primeiro elemento que contribuiu para a expansão do iluminismo no mundo, que foi o pensamento político. Na próxima aula, vamos falar do pensamento econômico, como sendo o segundo elemento que contribuiu para a difusão, da maçonaria, que teve um papel crucial, não é, como instituição que arquitetou as revoluções do século XVIII, e fecharemos a aula de iluminismo falando sobre o despotismo esclarecido, que foi uma tentativa dos monarcas absolutos se preservarem no poder em meio à turbulência que a Era das Revoluções estava produzindo. Porque a Era das Revoluções destruiu a monarquia francesa, destruiu a monarquia inglesa, mas outras monarquias conseguiram sobreviver a essa turbulência revolucionária, digamos assim, ajustando-se aos novos tempos com o despotismo esclarecido. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Por isso, é importante que você nos siga, né? Siga o nosso canal, curta, ative as notificações para receber em tempo real quando nós postarmos a próxima aula, a continuação do iluminismo e da construção da sociedade liberal burguesa capitalista. Um abraço a todos e até a próxima.